sabia que você pode fazer mais? Eu sou a Patrícia Ramos e eu tô mais uma vez aqui no nosso Pode Fazer Mais, o podcast do Banco Pan, pra falar sobre dinheiro e, claro, fazer aquela fofoquinha básica, conversar sobre situações do dia a dia. E o meu convidado de hoje, gente, ele é jornalista de automobilismo, só que nós não vamos falar sobre Fórmula 1, nem como é que é o nome? Stock Car. Uma coisa bilíngue, né? Nem GP, nem nada do tipo, tá bom? Nós vamos falar sobre coisas normais, como, por exemplo, como comprar, como escolher um carro pra rodar no dia a dia, pra fazer uma visita pra família, pra fazer uma viagem, quem sabe? Vem comigo, Cássio Cortez. Pô, muito obrigado, Paty. Obrigado pelo convite aqui, ó, cumprimentar o público, né? Nossa, temos aqui aplausos. E aí, Cássio, eu quero saber, primeiramente... Tudo bem? Boa tarde, como é que tá te Tudo lindo. Tudo bem? Qual foi o momento que você percebeu que você podia fazer mais? Na vida? Na vida, em tudo. Profissionalmente falando, principalmente. Não, trazendo aqui pro universo específico, né, de carro, é uma coisa muito engraçada, porque eu falo isso sempre, agora, né, eu tô com 41, começa a ter sobrinho, essa coisa em volta, e você percebe que não são todas as crianças, mas existe um percentual das crianças no qual eu me incluo, que você bota ali, moleque ou menina com 2, 3 anos, bota na frente de um carro, ou vendo uma corrida de Fórmula 1, coisa como salão do automóvel, a gente vê muito, e pá, fica vidrado ali, não sabe, é uma coisa de DNA mesmo. Então, no meu caso, meu vínculo com o carro vem antes de eu saber que o meu nome é Cássio, antes de eu nunca não tive essa paixão meio doentia, no Sim. bom sentido, por isso, desde pequeno, eu sempre quis estar dentro desse universo e a gente brinca também, né, que todo jornalista esportivo, ele é um atleta frustrado na sua respectiva modalidade, né? O cara que tá ali comentando sobre futebol, ele queria estar com a 10 da seleção no Maracanã, né? Então, mesmo caso, né, o automobilismo é um esporte muito caro, então eu acabei indo pro lado do jornalismo e através do jornalismo de automobilismo eu consegui me tornar um piloto profissional, então eu fiz o caminho mais longo. Perfeito. Então você nunca se imaginou fazendo outra coisa? Nunca. Apenas isso? Nunca. E aqui, Cássio, você era aquela criança curiosa que ficava abrindo o capô de carro pra ficar olhando o motor e ficava observando os carros na rua? Ou não? Isso é outra coisa muito interessante, que você vê a vocação, né? A pessoa ser de humanas ou de exatas. Quando eu tinha, assim... Eu vou me contradizer já, temos 5 minutos de podcast, vou me contradizer. Quando eu tinha 8, 9, 10 anos, porque meu pai é engenheiro, né? Perguntavam, o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser... projetista, designer de carro, né? Só que eu não sabia ainda que eu era de humanas. Quer dizer, todo mundo provavelmente que me conhecia já sabia, né? Essa parte de mecânica, de capô, eu nunca tive o interesse. O meu lance já era uma coisa de jornalista mesmo, que eu era atração, assim, na família e tal, porque eu sabia dizer todos os carros na rua. Nossa. O que passou lá? Eu dizia, esse é um Gol GL. O que é um Opala diplomata? Mas, assim, até me desculpa te interromper, Cássio. Você comentou aqui que você tem 41 anos, correto? Acredito eu que naquela época a internet não era tão bombada como é hoje. Não existia. Então, por favor. Então, como que você conhecia tanto dos carros assim? Lia, revista, você pegava tudo, revista, livro e comia aquilo ali. A minha primeira assinatura da Quatro Rodas, né, que na época era a revista mais forte, foi agosto de 90. Eu tinha 8 anos. Nossa, e eu? Não existia, tudo bem. Agora aqui, qual foi o primeiro carro que você comprou? Meu primeiro carro foi um Chevrolet Tigra. Nossa. 1998. Era um acordo que existia na minha família. A minha avó, se você passasse na faculdade federal e, portanto, não desse despesas de mensalidade, você ganhava um carro. Esse precedente foi estabelecido com a minha irmã, que passou no direito da federal e em publicidade, na PUC, paga, não seguiu o direito, continuou na PUC. Eu fiz a mesma coisa, eu passei em Direito na Federal e Jornalismo na PUC, depois de um ano larguei o Direito. Então, eu e a minha irmã aí, enganamos a nossa avó. Meu Deus. Qual o nome dela? A minha avó, a minha irmã. Da sua avó. A minha avó era a Dona Nereida. Dona, vou te falar, hein. Desculpa. Ele... Tá tudo certo, hoje ele tá bem, seguiu a vida, fez a faculdade, isso que importa, né? Mas é o sonho, né, o jornalismo em geral não é aquela profissão dos sonhos da família, né? Assim que eu me formei, eu fui para os Estados Unidos e realizei o meu sonho mesmo, comecei a trabalhar com automobilismo lá, e no primeiro Natal eu escrevi para uma revista chamada Racer, que até hoje é a principal revista de automobilismo lá, e eu voltei com uma matéria de capa. Uau, olha só, avó. Aqui, olha essa revista linda, americana, toda em inglês, matéria da capa, olha só. Tava lá, não sei o que, by Cássio Cortez. Ela pegou e olhou assim,
Até hoje não entendi por que você não terminou a faculdade de Direito. Com vontade de atirar a revista na cara Deus. dela. Mas enfim, Não, vó mas é deu tudo vó. certo. Então, o seu primeiro carro você ganhou da sua avó. Sim. E o seu primeiro carro que você comprou do seu dinheirinho foi qual? Foi um Mazda MX-5 Miata, que é um dos pouquíssimos carros que eu tive que eu me arrependo de ter vendido até hoje. E eu tô assim, eu conheço esse modelo, tudo bem? Entendi. E desde então você trocou de carros, obviamente. E você já cometeu algum erro, assim, na compra de um carro que você falou, eu não posso repetir esse erro na compra do meu próximo de jeito nenhum? Se sim, que erro foi esse? Não, nunca cometi erro, assim. Às vezes a gente, por exemplo, eu tive, voltando um pouco à história, como a minha irmã é 3 anos mais velha do que eu, ela ganhou um Gol 0. E eu peguei aquele valor 3 anos depois, um Gol 0 custaria isso. Posso pegar isso e pegar um carro usado? Uma lasanha, um resto de rico, como a gente fala. E aí eu, com muita persuasão, consegui convencer. E aí o carro que eu queria, em 2000, era o Fiat Coupé 1996, amarelo. Bem específico, até a cor, né? E esse carro a galera brinca que é uma Ferrari, né? É um coupé italiano, com design muito marcante e tal. A minha mãe bateu o olho naquilo e falou, não, você vai se matar. Tá proibido o Fiat Coupé. Então eu acabei pegando o Tigra. Anos e anos depois, essa frustração ficou para sempre, né? O Cássio de 18 anos, que não pôde ter o Fiat Coupé, eu peguei um Fiat Coupé amarelo, 1996, exatamente igual ao carro que eu queria quando eu tinha 18. Nossa. Eu peguei esse carro, você quer um Fiat Coupé amarelo hoje, 1996, quantas opções você tem? Você não vai ter muitas, né? Eu peguei esse carro sabendo que ele tinha sido completamente deturpado, né? A gente teve aquela moda do tuning ali nos anos 2000, é muito difícil você achar esses carros originais. Então o carro que eu peguei era um carro que tinha sido completamente tunado, completamente adulterado, né? Adulterado e moído mesmo, como a gente chama. E depois ele foi restaurado, mas não foi restaurado naquela restauração top a nível de linha, original, assim. Mas ele tinha aparência de original. E era um Fiat Coupé. E era o que você queria, né, cara? Exato. Sendo bem então, assim, respondendo a sua pergunta de forma muito longa, eu sabia que eu tava pulando na piscina gelada, entendeu? Você comete o erro consciente, às vezes. Entendi. Sabendo que é erro. Entendi. E ele era usado, né? Usado. Sim, o carro que eu peguei esse carro em 2016, vamos arredondar, já era um carro de 20 anos. Né? Nossa! Então, assim, Cássio, hoje, com toda essa experiência que você tem, quais são os erros que você pode dizer que não se pode cometer de jeito nenhum ao comprar um carro, ao cogitar alguma compra de algum automóvel? Todo mundo que trabalha nessa área se torna um consultor informal, né? No meu caso, que sou uma pessoa um pouco mais pública, inclusive de pessoas que eu não conheço e que me pedem conselho, né? Eu acho que tem muito a ver com... É uma grande questão de autoconhecimento, Paty. Você precisa saber exatamente para que você quer um carro e Perfeito. Qual é o tipo de investimento mesmo que você está mais do que disposto, que você pode fazer. Você citou agora uma coisa muito interessante. Vou dar um exemplo pessoal aqui, porque eu sempre me exponho demais nesse podcast, né, gente? Vou ser sincero com vocês. Há um ano atrás, eu comprei um Mini Cooper. Sim. Era lindo, meu Deus do céu. O BMW Aí era o carro do meu em São Paulo sonho. E descobriu que não dá pra ter. Não, olha só. E o Mini Cooper, ele é um carro pequeno e um carro baixo. Sim. Pra completar, ele era blindado, ou seja, mais baixo do que o normal. Sim. E tava tudo bem. Só que o bichinho, você sabe que ele corre, ele é envenenado, aquele Eu tive carro, um. gente, sério. E além da mecânica dele, ainda tinha um controlezinho que era mais envenenado ainda, que ele tinha função turbo. Sim. Mas eu ia... E eu falei, gente, eu vou matar com esse carro, tenho certeza. Sim. E aí você decidiu pegar algo um E pouco eu mais conservador. passava no radar, eu passava em tudo quanto é canto. E aí o que eu fiz? Era um carro semi-novo, né? Ele era usado. Eu fiz uns upgradezinhos nele por dentro, coloquei umas fitas de LED, coloquei o banco caramelo, cinto vermelho e tal, e vendi ele por 30 mil reais a mais. Por quê? É sobre isso, entendeu? A gente vai fazendo dinheiro. E depois eu falei, cara, eu não posso ficar pegando esses carros assim muito tecnológicos, porque eu não preciso disso. Eu não vou sair batendo racha aqui na orla da praia da Barra da Tijuca, então é mais tranquilo, eu preciso pegar um carro mais decente, digamos assim. Então é muito isso que você falou, tem que ver a sua necessidade e um carro que te atenda, né? Tudo uma questão de autoconhecimento. E tem a questão, assim, de... Muitas vezes as pessoas elas não querem nenhuma resposta honesta da minha parte. Elas só querem que eu valide a escolha que elas já fizeram na cabeça. A pessoa, eu compro o carro A. Um exemplo que eu falo que é muito clássico foi ali por volta de 2015, 2016. Saiu aqui a Fiat Toro, né? A caminhonete. Sim, nossa, foi uma febre, né? Uma febre. E o Jeep Renegade, outra febre.
E são carros que são feitos da mesma plataforma, né? É o mesmo, a base, digamos, o esqueleto do carro é o mesmo. Eles têm a mesma motorização. Eles Mentira, Renata. são feitos na mesma fábrica. Então... Nossa, mas... Sério, Cássio? Sim. São irmãos de plataforma, né? A Stellantis é uma empresa que é dona de muitas marcas, é dona da Fiat. Ainda que seja de marcas diferentes, eles têm a mesma configuração, praticamente. Vamos, como fazia o meu pai, vamos botar esse assunto aqui, já a gente volta pra ele. Tá. Não existem marcas, praticamente não existem mais marcas sozinhas no individuais, mercado. São né? grandes grupos que detêm muitas marcas, né? Por exemplo, a Stellantis é dona da Fiat, da Jeep, da Ram, da Peugeot, da Citroën. O grupo legal. Volkswagen é Volkswagen, Audi, Bentley, por aí vai. Caramba, eu não sabia dessa. Mas a gente já volta. Ok. Você falou BMW e Mini Cooper, né? Mini Sim. Cooper é uma marca da BMW. Mini é uma marca da BMW. Mas, então, eram duas febres. Jeep Renegade e Fiat Toro, preços parecidos. A Fiat Toro é um pouco mais barata. Qual que eu devo comprar? Jeep Renegade ou Fiat Toro? Eu falava... Você precisa de uma caçamba? Você carrega objetos... Vai fazer o frete? Exato. Você carrega objetos grandes, ou muito pesados, ou muito sujos, que justifique você ter uma caixa enorme na bunda do seu carro para carregar coisas. Mas é bonito. Sim ou não? É bonito, fala sério. Um Fiat Turozão assim. pá. Exatamente, Paty. As pessoas, principalmente no Brasil, que a gente é, sim, muito mais apaixonado por carro do que a média do mundo. As pessoas, elas criam. O cara que bateu... o olho na Fiat Toro e se apaixonou, ele olha para aquilo, mas isso é grande, não sei se vai caber na minha garagem. Será que eu não deveria pegar um Jeep Renegade? Mas ele já tá apaixonado pela Toro, entendeu? Então ele pergunta para mim, ô Cássio, Toro ou Renegade? Aí eu pergunto, você precisa de uma caçamba? Você carrega coisas grandes, pesadas ou sujas? Ele fala, não. Aí eu falo, então Renegade. Ai, vou comprar o Toro, obrigada por tudo, valeu. Exato, mas aí só que ele racionaliza. Ele fala assim, mas a Toro não tem o controle de estacionamento, não sei o que. Eu falo, não, o Renegade também tem. Mas não sei o que. Ele só quer que eu justifique a escolha emocional que ele já fez. Mas sabe o que é, Cássio? É exatamente isso que você falou. Carro é escolha emocional. Eu acredito muito nisso. Total. Por quê? É muito louco. Quando você bota na sua cabeça que você quer um carro, parece que você só vê esse carro na rua. Gente, eu não sei... Se você tá assistindo a gente agora, você já passou por esse tipo de situação? Comenta aqui embaixo, por favor, pra eu não me sentir louca sozinha. Eu, há um tempo atrás, eu queria muito trocar de carro. E o modelo que eu queria, eu só via ele na rua. É surreal. Parece que o nosso psicológico atrai, sabe? Tem um imã pra isso. O cérebro humano tá sempre buscando padrões, né? Depois Nossa. que você encontra, você... E, Cássio, você acha que hoje, pra um carro atender uma família, por exemplo, tem que ter todos aqueles adicionais de sensor de estacionamento e câmera traseira e não sei o que lá? Porque eu, por exemplo, eu estava com um carro que não tinha o CarPlay, né? Não tinha aquela coisa da Apple ali, o Spotify, o Waze, não tinha isso. E eu ficava muito chateada. É muito difícil, né? Tem algumas coisas, isso aí também vai muito do gosto, assim. Por um lado, eu acho que a indústria foi por um caminho de tornar o motorista cada vez mais preguiçoso, né? Coisas como auxílio de permanência em faixa, frenagem de emergência. Isso vai deixando a pessoa cada vez mais... a pessoa vai delegando cada vez mais para o carro o que ela deveria estar fazendo, que é dirigir com atenção e cuidado. Eu nunca tinha pensado por esse lado, Cássio. Você me quebrou agora. Mas eu, por exemplo, eu desligo tudo. Eu odeio isso. Isso aí tá interferindo no meu controle da máquina, né? Mas realmente eu tô na minoria. Agora, itens como câmera de ré, essa semana, cola lá, @Cascor, você vai ver a foto dolorida com o meu xodó clássico, né? Que é uma Volvo 850 96. Fui dar uma ré, peguei um bloco de concreto. Se o carro tivesse câmera de ré, eu teria visto e não teria batido. Então, Apple CarPlay ou Android Auto, né? O pareamento do telefone é outra coisa muito engraçada. A gente vai nos lançamentos, né? O dia a dia nosso é ir nos eventos de apresentação de produto, cobrir lançamentos e tudo mais. E a marca sempre vem, o nosso multimídia agora tem mais funções. Eu falo, joga fora isso, meu Deus. Porque todo mundo hoje pareia o celular com multimídia, a sua navegação, a sua música. Sim. Não está no multimídia do carro, está no seu celular. Mas as marcas continuam desenvolvendo ali mais features do multimídia. Mas eu confesso que eu me sinto metida quando eu vejo lá, chegando a notificação do WhatsApp na multimídia do meu carro. Mas desculpa. Porque está pareado com o teu telefone. Sim. Exato. Exatamente. Entendeu? O que está por baixo ali, você nem usa. Entendi, perfeito. E tem alguma categoria de carro que você prefere, que você indica de olhos fechados, assim? É a mesma coisa que a gente estava falando antes, né? Isso é uma outra discussão bem interessante. Existe tudo bem que é gosto. Peraí, Cássio, estou me estressando com você. Não aqui, é gosto, é necessidade. Tô aborrecendo.
Por exemplo, vamos supor que você tem uma filha de 25 anos e ela precisa de um carro pro dia a dia. 25, hein? Não, calma. Supondo que você esteja lá nos seus 80 anos, você tem uma filha de 25. E aí, você precise indicar para ela um carro que atenda ela nas necessidades do dia a dia, necessidade de todo ser humano. Ir pro trabalho, ir pra faculdade, para um supermercado. Qual carro você indica? Um carro básico, bom, aqui no Brasil, atual? um hatch compacto equipadinho, né? Carros aí como Polo, HB20, Peugeot 208. Eu, nessa categoria, os meus preferidos são o Polo e o Peugeot 208. É outra coisa que também... O que eu tô falando, tá? O meu lugar de fala é só meu, né? De pessoas que gostam mais de carro, a gente normalmente busca os projetos internacionais, globais, europeus, que a gente fala. Por exemplo, o Polo, que é vendido no Brasil, o Peugeot 208, que é vendido no Brasil, ele não é idêntico, mas ele é muito parecido com o Peugeot 208, que é vendido na França, com o Volkswagen Polo, que é vendido na Alemanha. Então, ele tem um nível de... qualidade de construção, de preocupação com segurança, que tende a ser um pouco maior do que projetos que são feitos para países emergentes, como a gente chama, né? Que é como o Chevrolet Onix, Hyundai HB20. Mas isso, galera, é gosto meu, tá? Não quer dizer que o Onix ou o HB20 não são bons carros. Corta para as pessoas te cancelando aqui no perfil do PAN. Como assim, seu falso, que eu tenho um HB20? Normalmente é isso, né? Cada carro tem o seu clubismo ali, o seu fã-clube. Não, mas eu já tive vários carros. Vários. O bom de alugar carro é isso, é que você vai ter essa possibilidade de testar vários carros até você decidir comprar um. E vamos lá, vamos à lista. Eu já tive Onix, eu já tive um Citroën, um que... C3? Isso, C3. Tudo bem? Obrigada, boa tarde. Um C3, que eu não gostei muito. Eu já tive um Renegade, eu tive um que é da Volkswagen, um que é bem... T-Cross, olha que paulista. T-Cross. Eu já tive um Compass, um Corolla agora, e agora o Corolla Cross. Você tá com um bicho carpinteiro no corpo também, né? Que nem eu. A minha média é muito mais carros do que anos de carteira, né? É porque é isso, gente. É igual trocar de roupa, sabe? Mas vamos lá. Quando eu sei que é a hora de trocar de carro, falando nisso? Também vai ser sempre, cada caso é um caso, mas existe uma barreira, assim, que chega uma hora que o carro começa a te dar muito custo de manutenção, né? São manutenções maiores ali, quando você começa a chegar mais ou menos na faixa ali de 100 mil quilômetros. Agora, se você adora o seu carro, faça a manutenção, né? É questão de necessidade. Mas do ponto de vista de frieza dos números, vamos falar assim, normalmente na faixa de 100 mil quilômetros é hora de passar o carro adiante. E você acredita naquela teoria, que eu não sei se é uma verdade ou um fato, de que se passar dos 50 mil quilômetros, por exemplo, o carro já perde mais de 30% do valor dele original? Assim... Carro zero, você tirou da concessionária, você perdeu 10% a 15%, né? É questão de quilometragem. Aqui no mercado brasileiro, eu acho que o carro de 50 mil ele ainda é considerado relativamente baixa a quilometragem. Eu acho que a barreira dos 100 é onde realmente o pessoal começa a fugir mais e você vai ter mais dificuldade de vender o seu usado. E agora aqui, como é que eu sei quanto o meu carro tá valendo? Se eu consigo vender ele por um preço bacana ou não? Existe a tabela FIPE, né? Que é o padrão ouro, digamos assim, né? Quanto tá valendo o carro? Vai lá na tabela FIPE. Só que a tabela FIPE, ela é uma pesquisa, né? A pesquisa nem sempre corresponde. A gente vê muito em eleição. Às vezes a pesquisa não corresponde ao que acontece no mundo real. O que eu sempre recomendo, né? Vá sempre na tabela FIPE, mas depois dá uma olhada, porque, por exemplo, a sua localização, a tabela FIPE, ela é um índice nacional. A sua localização influencia muito. O mercado de picapes médias em Goiânia é muito mais aquecido do que no Jardins, aqui em São Paulo, que as pessoas não querem usar uma picape média no dia a dia. Sim. Então, carros idênticos, eles vão ser... Nesse caso, por exemplo, essa picape vai valer mais em Goiânia. Então, você tem que... O que eu recomendo sempre, faz uma busca num site, tem N sites aí de compra e venda de carro, e finja que você está comprando seu carro. Qual é meu carro? Meu carro é um carro tal, ano tal, cor tal, eu estou no estado tal, quilometragem tal. Aí você vai ter um pouco de referência do que o mundo real efetivamente está transacionando o seu carro. Não vai dar muita diferença em relação à tabela FIPE. Às vezes vai ser 5% a mais, 10% a menos, mas não é muita coisa. Perfeito. Então vamos supor que a tabela FIPE me deu um valor e eu queira te vender o meu carro por esse mesmo valor. Obviamente o brasileiro gosta de chorar um desconto. E aí, eu devo fazer um barraco, te agredir fisicamente? Porque, gente, é sério. Quando você tenta vender um carro,
é sempre assim. Poxa, mas te dou tanto e mais... Um terreno em Mongaguá. Mais um terreno. Te dou isso e mais 5 pares de sapato novos. Então, é muito complicado, né? A galera sempre tenta chorar um precinho. A gente chama até de chutar a canela, né? Principalmente com esses carros mais lasanha, né? Voltando ao exemplo do Fiat Coupé amarelo 1996. É um público muito específico que quer esse carro. Então, a liquidez desse carro é muito baixa, né? De repente, você vai ficar, como lojista ou como particular, 1 ano, 2 anos tentando vender esse carro. Então, nesse tipo de carro, o carro está anunciado por 50, dá um chute na canela de 38. Nossa! Aí você vai ver, se o cara fala, não, talvez o cara fale, não, mas... Quer dado? Não, Sou teu pai? Vou te dar presente? Talvez o cara volte com 42, fechamos? Fecha, você nunca sabe, né? As próprias pessoas têm personalidades diferentes na hora de negociar, né? Tem gente que... Eu não tenho, não. É a questão da âncora que fala na negociação, né? Não tem não, Cássio. Mas você se ancora em um valor, não se ancora? Não. Você tá vendendo seu carro por 50 mil. Sim. Quanto você quer? 50. Você tá ancorada nos 50. A sua margem de negociação é 0. Eu acho assim, se você quer 50 mil, você tem que botar 60, porque a pessoa vai chorar e vai colocar. Tá então, entendendo? mas se você se ancorou nos 50, você pode começar pedindo 55 e ter 10% de gordura. É isso. Ou você pode começar pedindo 60 e ter 20% de gordura. Cada cabeça... Caso de gordura não, que eu sou mulher fitness, tá? Você não vem falar de negócio de gordura comigo, não. Gordura na negociação, deixando bem claro. Pelo amor de Deus. Agora, você acha que vale mais a pena comprar um carro zero ou um carro usado, só que numa categoria mais top? Aí depende muito da forma que você compra. Se você vai comprar o carro à vista, normalmente, que pouquíssimos brasileiros fazem, né? Normalmente, o carro seminovo de uma categoria superior vai te dar mais carro pelo mesmo valor. Essa é a conta clássica, né? Até a gente brinca na internet automotiva brasileira. Eu fiz essa semana no meu Instagram isso. Saíram 4 carros na faixa de 150 mil essa semana. Essa semana não, esse mês. Chevrolet Montana RS, Fiat Pulse Abarth, não era lançamento, mas a gente estava falando. O BYD Dolphin, que hoje é um dos elétricos mais acessíveis do Brasil, 150 mil. E o 4º carro, não me lembro agora, não vem ao caso. Qual desses 3 você prefere? Você posta lá o diálogo dessa conversa. A primeira resposta sempre vai ser: prefiro um Civic SI 2007, depois com o resto eu compro um terreno em Mongaguá e não sei o que. As pessoas nunca se atêm àquela possibilidade. Por que eu estou dizendo isso? De fato, o carro seminovo, ele te entrega mais carro pelo mesmo preço. Isso é óbvio. Mentira, Renan. Eu tô até triste aqui. A questão é... Tô triste, Cássio, com essa revelação. Então, mas se você for financiar... Não. Comprando à vista. Comprando à vista, o carro de 100 mil reais seminovo, que você compra à vista por 100 mil reais, ele não custa a mesma coisa que o carro zero de 100 mil reais na hora de você fazer seguro, na hora de você fazer manutenção. Então, o custo inicial de um carro, ele é exatamente isso. Ele é um custo inicial, ele é parte de um todo. Okay. E especialmente com financiamento, o juro do financiamento para o carro zero é muito mais favorável. Então, financiar um carro zero de 100 mil reais sai muito mais barato do que financiar um carro usado de 100 mil reais. Né? Mentira, Renata. Não tô acreditando. Agora aqui, vou compartilhar contigo aqui meu caso, tá? Seja sincero comigo, caso. Quero chorar. Eu estava com um Corolla comum, Corolla cheio, tudo bem? Boa tarde. 2022. Estava com ele, não tinha CarPlay, tudo bem, boa tarde. Tinha só multimídia ali e tudo certo. Só que o meu Corolla, ele era blindado, ou seja, o Corolla já é um carro baixo, blindado, ele fica mais baixo ainda. E eu comecei a me estressar muito com o fato de que toda vez que eu passava nos quebra-molas da vida, o carro arrastava. E eu comecei a sentir muita necessidade de ter um carro alto, né, um SUV. Você e 70% dos consumidores brasileiros hoje em dia. E não tem como. E eu também sou uma mulher alta e na hora de sair, meu joelho, eu sou uma mulher que eu malho, né? Então, eu sentia meu joelho dar aquela estalada. Era horrível. Falei, não, preciso de um carro alto. Só que sou eu sozinha, eu não tenho filhos, sou uma mulher solteira. Então, eu não preciso andar com o meu carro sempre cheio. Então, o que eu falei? Cara, não adianta eu pegar uma Velar, que não tem necessidade de eu pegar um carro desse. Eu preciso de um carro grande que me atenda. Então, eu vou pra quê? Pra um Corolla Cross. Tudo bem? Boa tarde. Aí, o meu Corolla, eu comprei ele na blindadora. Compra carro zero, blinda, vende. Eu comprei ele, na época, por 210 mil. Ok? Vamos falar de valores aqui, que a gente tá aqui em família, né, Bocupan? Obrigada. E aí, falei, olha, eu quero trocar, quero esse Corolla Cross que chegou, também zero. O meu Corolla tinha 10 mil rodados, menos de 10 mil quilômetros rodados. E eu dei ele de entrada e paguei 40 mil de diferença no Corolla Cross à vista. Fiz bem? Eu preciso...
Veja bem. Fui enganada. Não, você não foi enganada, mas é que eu, como jornalista, seria irresponsável da minha parte opinar sem conhecer os carros, né? Eu não sei que estado tava o seu Corolla. Tava perfeito. Eu não sei que tipo de blindagem. Só tinha só. Você colocou. Não, era melhor contra balas e fuzis e pistolas. Que eu moro no Rio de Janeiro, tudo bem? Esse é um capítulo à parte, né? Falar Falar de carro pedras blindado e é uma tristeza. incêndios. Mas tava novo. Juro pra ti. Sem nenhum arranhão, bonitinho, quietinho. Entendeu? Só que a blindagem do meu carro é muito cara, né? Isso é uma coisa interessante de pessoal que tá no mercado aí por carro blindado. A blindagem é algo que você não recupera na hora de repassar o carro, né? Você comprou um carro de... Vamos pegar essa faixa que você tá falando, 210 mil. Você comprou um carro de 150 e colocou uma blindagem de 70. Isso. Na hora de... Ou seja, 220, ó, o jornalista fazendo conta. Na hora de você... A depreciação desse carro... Os 150 do carro zero, no primeiro ano, depreciaram, sei lá, 10%. O carro agora vale 135%. A blindagem não depreciou 10%. A blindagem depreciou muito mais. Esse carro que você pagou 220, hoje ele vai valer, sei lá, vou chutar valores aqui, uns 150, 160. Pelo amor de Deus, Cássio! E sabe que é muito engraçado que essa conta, inclusive, quando o carro vai ficando mais antigo, ela vira... A blindagem vira uma valorização negativa, vamos chamar assim. Mas minha vida em primeiro lugar, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, um carro de 10 anos blindado, ele vale menos do que um carro de 10 anos, um carro premium não blindado. Sim. Porque... Ou seja, a blindagem desvaloriza o carro. A longo prazo, sim. No carro seminovo, você ainda tem um residual dela, mas no carro Sim. acima de 5, 10 anos, o que acontece? Blindagem, hoje em dia melhorou muito, muito, muito. Mas, ainda assim, as melhores blindagens leves de Kevlar e não sei o quê, tá super leve. Só adiciona 150 quilos ao carro. 150 quilos ao carro é como coisa se você, pra caramba. é como se tivesse 2 pessoas a mais o tempo inteiro dentro do carro. Uhum. Fora que é um peso que você acrescenta na parte, principalmente, alta do carro. Então Sim. estraga toda a distribuição de peso do carro. Em resumo, o carro vai consumir muito mais freio, muito mais suspensão. Então, chega uma hora que o mercado fala, peraí, esse carro tá blindado há 10 anos, tá carregando essas 3 pessoas a mais. Olha que eu fui legal, hein? Porque você pega carro de 10 anos, a blindagem pesava 300, 400 quilos. Cássio, você É um tá me carro que ofendendo. desgastou muito mais. Você tá me ofendendo, Cássio. O mercado é duro às vezes. Mas assim, não tem como. É questão de segurança mesmo. Você já foi no Rio de Janeiro? Obrigado, boa Vou tarde. bastante ao Rio de Janeiro. Pois é. Você passa ali na linha amarela, na linha vermelha, é um perigo, meu filho. Cássio, sabemos que existem algumas marcas de carro que fazem menos visitações a oficinas. Como, por exemplo, a Toyota. Citei aqui pra você, o Corolla, eu nunca tive problema com ele. Ele nunca visitou, não sabe o que é uma oficina. E tudo bem. E existem outros que têm aquela dificuldade de achar peça. Você concorda com isso ou não? Até porque o mercado brasileiro, né, até 1990, a gente tinha um mercado fechado. Então, quando abriu as importações ali, isso faz 30 anos, a gente teve muitas marcas que, a nossa economia também, né, altos e baixos, teve muitas marcas que entraram e depois saíram, né? Então, a gente tem muitas marcas meio órfãos no Brasil, né? Vou citar o primeiro que me veio na cabeça, por exemplo, SsangYong. Não é que tinha o SsangYong Corando, o SsangYong Action, você via bastante na rua. Essa marca foi embora. Então, hoje, para você achar peça pro seu SsangYong 2007, é uma grande dor de cabeça. É verdade, é verdade. E uma pergunta que não tá nem aqui no meu roteiro, mas me veio na cabeça. Carro de leilão, sabe? Aqueles carros que cai da cegonha, ou enfim, a pessoa não conseguiu pagar e colocou a leilão. Você acha que vale a pena? Depende se você pretende revender o carro ou não. Ah. Se você... eu, por exemplo, eu tinha uma Ranger Storm que eu vendi e no dia de entrega ao comprador, ela foi roubada. Numa estética, que estava dando uma lavadinha final ali. Então o carro ele foi achado no mesmo dia. Tinha tido, sei lá, as portas tinham sido retiradas, o carro ia ser desmanchado. Mas não houve nenhum grande dano ao carro. Mas o carro ficou com passagem por sinistro, né? Roubo ou furto. Cara. Foi um pesadelo para vender esse carro. Por causa dessa... Porque o mercado tá aberto, né? O cara quer uma Ranger Storm azul. Aí ele olha, tem essa aqui e tem a minha. Os preços estão parecidos. Ah, não, essa aqui tem passagem por leilão, essa aqui não. Então fica muito difícil você passar adiante. Agora, se você, por exemplo, nossa, eu tenho uma fazenda e eu preciso de um carro que vai ficar lá e eu quero 20 anos usar esse carro. O carro para deixar na fazenda. Compra minha Ranger, ela é mais barata, né? Você não vai ter que repassar. Se você tá pensando em ficar com um carro 5, 10, 15 anos, o carro de leilão é uma oportunidade de você comprar esse carro por um preço mais barato, né? Outra coisa também que nós, né, que somos automatizados, digamos assim, sofremos muito, é com o valor dos combustíveis, né?
Tem aquela subida, aquela descida diária que todo dia, meu Deus do céu, 5,50 litros da gasolina, depois 3,50. Uma loucura. Você indica carro flex, carro híbrido, carro elétrico? Qual desses você acha que está valendo mais a pena para o cenário que a gente vive hoje? O ticket de entrada do carro elétrico é alto. Porém, o que eu indico como cenário ideal, especificamente para essa sua pergunta, é o que eu adotei, né? Eu não indico, eu faço. Eu tenho um carro elétrico, eu tenho placa solar na minha casa. Nossa. Então, a minha conta mensal de gasolina é 0. E a minha conta de eletricidade, que na prática é toda a eletricidade da minha casa, mais a minha gasolina, né, o meu custo de mobilidade, é de R$200 por mês. Tô com inveja. Mas o investimento inicial ainda é alto. Agora, uma coisa que assim, o Brasil, a gente é um mercado periférico na indústria automotiva, né? A gente tem muitos carros que são fabricados no Brasil, mas se você olhar lá a plaquinha Volkswagen, a plaquinha Chevrolet, a plaquinha BYD, estamos falando de carros que são feitos empresas que estão sediadas e vivendo a realidade, respectivamente aqui, da Alemanha, dos Estados Unidos e da China. Esses países vão proibir, já está, não está sendo debatido, tá, galera? Já foi decidido e anunciado que eles vão proibir a fabricação do motor a combustão na década de 2030. Nossa. Então, todas as grandes marcas, a gente estava falando antes de projetos globais, né? Um Polo, um 208 é um projeto global, um Onix, um HB20 é um projeto feito para mercados como o Brasil emergentes. Esses carros aqui, como o Onix, HB20, a partir dos próximos anos, eles vão continuar existindo e aqui no Brasil a gente vai para uma realidade de híbridos a etanol. A gente vai ter carros com motor a combustão, a etanol, carbono zero, galera. O petróleo vai acabar. Não é amanhã, tá? Mas é no horizonte quando a gente olha para 10 anos. E vão ser hibridizados como... O seu Corolla Cross não é híbrido, né? Mas vão ser hibridizados não plug-in, aquele híbrido linear que a gente fala. Os carros de projeto global, a partir de 2030, 2035, eles vão ser todos elétricos. Então, mas o Brasil não vai... Bom, problema do Brasil. Vai acabar. Então, assim, isso gera duas oportunidades muito interessantes. Primeiro, para quem gosta de carros bacanas a combustão. Eu escrevi a respeito disso aí na minha coluna lá no Brasil Journal. Em um mês eu fui em 4 lançamentos de carros esportivos que foram anunciados pelas marcas. Esse aqui é o último a combustão, tá? Que a gente vai fazer dessa linhagem, desse modelo. Foi o Honda Civic Type R, Toyota GR Corolla, Jaguar F-Type 75 anos e Audi RS5 Competition. Então, se você comprou um desses 4 carros, você está comprando o quê? Já hoje, em 2023, são carros caros, né? Um item de colecionador. Se ele é o último, não vai ter depois, o que vai acontecer com esse carro daqui a 10 anos? Ele vai valer mais. Vai valer mais do que você pagou. Você está investindo aí. Isso é uma coisa. A outra coisa se você for diluindo aí o seu custo de adaptação para a eletrificação, por exemplo, você colocar um carregador na garagem da sua casa, aqui no Brasil é muito complicado, até porque a maioria das pessoas vive em apartamento, mas se você for se preocupando com essas coisas agora e ir diluindo esse custo, né? Saiba que você vai usar muito o carregador, o wallbox que eu tenho na minha casa, em 2030, todo mundo vai estar usando. O meu já vai ter me servido aí por 10 anos, entendeu? Caramba. Então, a gente está, como o Brasil, como eu falei, está na periferia disso e esse processo é longo, a gente está bem no começo desse processo, mas não tenham dúvidas de que ele está acontecendo e essas coisas, elas acontecem assim, né? Devagarinho, 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 de repente. Do nada, Então, o de repente está chegando. E explica pra galera aqui que não sabe, porque eu sei. Mentira. O que é carro híbrido? O carro híbrido é o carro que funciona com gasolina ou etanol, né? Com motor a combustão e com eletricidade. Que é uma tecnologia que já existe há bastante tempo ali. A própria Toyota introduziu isso aí nos anos 90. E a gente tinha carros que têm um motor a combustão e um motor elétrico e o carro está fazendo isso tudo sozinho ali. Ele está decidindo em que momento usar cada um. Depois a gente tem, que também já estão bem consolidados, o que a gente chama de híbrido plug-in. Que o carro tem um motor a combustão e tem um motor elétrico, mas ele tem uma bateria maior do que o híbrido comum. Essa bateria maior permite que você carregue o carro diretamente na tomada e, por exemplo, eu tive um Volvo XC40 híbrido. Ele tinha uma bateria somente com motor elétrico, uma autonomia, aliás, somente com motor elétrico de 40 km. Então, no dia a dia na cidade, ele funciona como um carro elétrico, né?
Sim. Normalmente no dia a dia você anda menos de 40 quilômetros. Chegava em casa à noite, pum, carregava. No outro dia, mais 40 quilômetros. Ah, mas vou viajar, vai pegar a estrada. Bom, aí quando acaba esses 40 quilômetros da bateria Enche elétrica... o tanque. Não, o tanque tá lá, tá cheio, né? Só que ele fica... Enquanto você não sai da cidade, você praticamente não consome gasolina, digamos assim. Sim. Isso é um híbrido plug-in, que é uma fase de transição que aqui no Brasil é um carro que atende muito essa nossa necessidade, porque a gente tem distâncias grandes, a malha de eletropostos ainda é bem reduzida. É verdade. E agora, cada vez mais, a gente tem o que a gente chama de... esse primeiro híbrido a gente chama de HEV, né? Hybrid Electric Vehicle. O híbrido plug-in a gente chama de PHEV, que é PHEV, né? Plug-in Hybrid Electric Vehicle. E agora a gente tem os BEVs, que é o Battery Electric Vehicle, que é o meu XC40 Recharge. Hoje é um carro 100% elétrico. Não tem gasolina. Tá com a bateria cheia, ele anda 400 km. Se você vai pegar a estrada, você tem que procurar um lugar ali naqueles 400 km que vai ter outro ponto de carga para você seguir viagem. E também tem uma tecnologia muito boa chamada GNV, entendeu? Que é muito interessante para você que consome muito corrida de aplicativo e precisa colocar malas. É muito legal, é bem confortável, assim. É um pouco que nem a blindagem que a gente estava falando. O kit gás a longo prazo... Para de falar sobre isso, por favor. Você destruiu meu dia hoje. Você destruiu meu dia hoje. Eu vou falar a verdade para você. Agora aqui, para evitar manutenção, aquela coisa dos documentos que tem que pagar anualmente do carro, você acha que vale a pena alugar um automóvel? As assinaturas, né, estão muito em voga aí. É uma coisa muito parecida com o processo de você alugar um imóvel. Tá cheio aí de coach na internet, né? Não compre casa, alugue o seu imóvel, vale muito mais a pena, na ponta do lápis, na frieza dos números. O carro por assinatura é a mesma coisa. Na frieza total dos números, ele vale mais a pena. Mas assim... por exemplo, a gente recentemente teve o lançamento do Volkswagen ID4 aqui no Brasil. É um carro que vai ser disponibilizado só por assinatura. Se você fosse comprar ele chegaria no Brasil por uns 400 mil reais. A assinatura dele vai custar 10 mil reais por mês. Nossa. Ok, tá incluído seguro, manutenção, tudo mais. Mas é uma barreira psicológica, né? Com Todo certeza. mês eu tô fazendo um Pix aqui de 10 mil e aí eu não tenho um pedacinho a mais do carro, né? Eu acho que a gente ainda está num momento, e pelo mercado brasileiro isso é muito difícil, os custos são muito altos. Então, se esse carro, na hora de financiar, essa prestação custasse 10... É isso que eu tô pensando. E na hora de assinar, essa assinatura custasse 8, e by the way, você não teve que dar a entrada, pô, você ganha, né, o psicológico. Agora, público brasileiro, principalmente que tem esse vínculo emocional com o carro muito grande, você tá pagando uma assinatura ao invés de uma prestação. E aí, no fim do ano, você assinou esse carro de 10 mil por mês por 2 anos, você gastou 240 mil reais. Aí no fim desse período, tchau. Você não tem residual nenhum. Isso aí você pode difícil. comprar um carro zero, dependendo da marca. Realmente, não vejo vantagem nisso. Corta pra eu alugando carro tudo. Mas não era 10 mil reais, por favor. Não, existem muitos casos. Eu tenho um amigo, por exemplo, que foi transferido de São Paulo para Brasília e não sabia por quanto tempo ia durar e coisa... Em alguns momentos, porque a assinatura, qual é a grande vantagem do carro por assinatura? Ele descomplica tudo. Você não precisa se preocupar com a parte de documentação, de seguro, de manutenção. Então... de aprovar financiamento. Então, você pegou o carro, no dia seguinte você está andando. Então, numa situação temporária, eu me mudei agora para São Paulo, não sei se eu vou ficar aqui um ano, se esse emprego vai dar certo. Assina um carro por um ano, é uma boa solução. E agora, Cássio, para fechar com chave de ouro, não vale fugir da resposta, hein? Por favor, seja sincero comigo, não vem com essa de é muito pessoal, que não sei o quê. Conta pra mim, como você é apaixonado por carros, você entende tudo sobre esse universo dos automóveis e tudo mais. Pra você, qual é o carro perfeito hoje, em 2023? Eu não vou me ater ao seu briefing, porque o carro perfeito, normalmente ele é mais de um. No meu caso, a garagem dos sonhos, assim, ela tem 3 carros. Algum carro com muita capacidade de off-road, de preferência uma picape que tem uma caçamba, porque aqui no Brasil, cada vez que você sai na rua, você está fazendo um off-road, né? A qualidade das nossas estradas. Quer que eu elenque nomes de marcas? Sim, claro, por favor. Vou citar 2 carros que eu acho muito racionais aqui no Brasil desse perfil. A Ford Maverick FX4 e a nova Ram Rampage Rebel. São 2 carros que eu acho que tem essa versatilidade. Mas aí, eu adoro dirigir. Eu quero um carro que estimule as minhas glândulas do prazer ao guiar. Aí, bom, você precisa ter um carro esportivo, né? O
o padrão ouro, assim, do carro esportivo que você consegue usar no Brasil, para mim, são os Porsche 718. Tem o Boxster, que é o conversível, e tem o Cayman, que é o fechado. Só que no dia a dia, dentro da cidade, você não quer um carro grande, nem um carro muito baixo. Você quer um carro pequeno, prático e que seja elétrico, de preferência, ainda mais se você tem placa solar em casa para você não gastar. Hoje eu tenho um XC40, que até é um carro grande, é um pouco mais do que eu preciso nesse sentido. Tá chegando aí o Volvo EX30, que é o XC40, não o XC40 diminuído, é a evolução da família, aí vai ser o menor SUV elétrico da história da Volvo, que para mim é um carro de dia a dia perfeito aqui pro Brasil, que até como você estava falando, né, mesmo esse carro de dia a dia, hoje em dia, nas nossas ruas, nas nossas estradas que são ruins, tem enchente e tudo mais, tem que ser um carro mais altinho, né? Nossa, parabéns. Eu jurava que ele fosse assim, vim aqui numa X4, uma X3. Essa garagem que eu acabei de citar, fazendo uma continha de padeiro aí... É a que eu tenho, tá bom, gente? Desculpa. É uma garagem de mais de R$1 milhão, facilmente. Então, assim... Não vamos falar de preço. Eu perguntei qual seria o carro perfeito pra você. Tem modelos que são muito versáteis, que fazem muitas coisas bem. Não fazem tudo isso que esses três fazem, mas, por exemplo, as Station Wagons, né, as peruas que estão chegando em extinção, justamente porque o pessoal quer SUV, quer carro alto. Mas eu sou muito fã, historicamente tive várias. Hoje tem uma clássica, que é a minha 850, mas carros como o Volvo V60 são carros que são... dessas três coisas que eu falei, que eu preciso de 3 carros para fazer, ela entrega as 3, só que ela não entrega no pico de cada coisa dessas outras 3, né? É isso, gente. Chegamos ao fim do nosso episódio. Eu tô muito feliz e pensativa, porque eu acho que eu vou voltar lá onde eu comprei meu carro, vou pedir meu dinheiro de volta. E trocar por um carro não blindado, porque, sinceramente... Mas enfim, eu tô me expondo de uma maneira que eu não deveria. Cássio fez isso comigo aqui. Tá tudo certo. Muito obrigada, Cássio, pela sua presença aqui. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Eu tenho certeza que você esclareceu dúvidas de muita gente aqui sobre comprar, sobre vender, sobre valorização de automóveis, enfim. Muito obrigada. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, Cássio. Dê suas considerações finais para aquela câmera ali, por favor. Obrigado a todos que acompanharam aí. Quem quiser me acompanhar ainda mais aqui na câmera fechada, siga lá youtube.com, se inscreva no canal youtube.com/CassioCortes ou siga @CassioCortes aí nas redes sociais mais populares. É isso, galera. Um beijo, tamo junto e até a próxima.